Olá, tudo bem? Meninos do quarto ano, como é que vocês estão? Estão bem, pessoal? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje nossa primeira aula de hoje vai ser aqui, ó, livro de matemática. Pega teu livro, lembra do combinado que a gente fez ontem, de não deixar as atividades ficarem acumuladas, atividades atrasadas, tá certo? Então vamos lá, tá? Observem que a Adriana está aprendendo a mexer no editor de texto, né? Isso aí de vez em quando a Adriana tá colocando os fundozinhos alegres, tá bom? Os vídeos tá ficando bem legalzinho, tá bem bonitinho pra vocês. A Adriana tá fazendo exclusivamente pra vocês, tá bom? Então, a nossa atividade de hoje no livro de matemática é sobre números fracionários. O que é uma fração? Né? Fração, ó, preste atenção, fração é um número. Tem aqui no livro de vocês aí, pega o livro e pega aqui na página 84, certo? Ó, fração é um número que representa em quantidade partes iguais. Em quantas partes iguais foi dividida uma unidade ou um inteiro, tá bem? Então, a tia Adriana vai explicar a vocês detalhadamente, tá certo? Por exemplo, eu posso pegar uma pizza, aqui, ó. Posso pegar aqui, nós temos aqui um inteiro, não é isso aqui, ó, um inteiro, tá certo? Aqui, um inteiro, tá? Aqui é uma fração, um inteiro, tá bem? Mas, eu posso pegar esse inteiro e dividir, ó, ao meio e formar aqui, ó, um meio, tá vendo? Ó, um meio. Eu vou ler assim, ó, um meio. 2, porque eu dividi o inteiro em duas partes, ó. Dividi em duas partes, tá certo? Também posso pegar esse inteiro e dividir em três partes, tá vendo? E como é que eu vou ler isso aqui? Um terço, porque eu dividi em três partes, certo? Também posso pegar esse inteiro e dividir em quatro partes. Olha aqui. E cada parte vai ser um quarto, porque eu dividi em quatro. Então, um quarto, tá? Também, aqui, ó, posso pegar o inteiro e dividir em cinco partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Em cinco partes, tá vendo? Aqui, em cinco partes. E cada parte dessa, cada pedacinho desse, cada pedacinho, eu vou chamar de ó, um quinto, tá? É assim que eu vou ler, certo? Aqui nós temos um inteiro, e pegamos esse inteiro e dividimos em 6 partes. E cada parte dessa vai se chamar aqui, ó, um sexto, tá vendo? Cada partezinha, ó, um sexto. Também peguei o inteiro e dividi em 7 partes. Ó, um sétimo. Dividi em 7 partes. Certo, gente? Depois, peguei o inteiro e dividi ainda em mais partes. Ó, ficou um oitavo. Tá vendo? Um oitavo. Cada partezinha aqui, dividi o inteiro em 8 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividi em 8 partes. Então, ó, um oitavo. Aqui, peguei esse inteiro, ó. Peguei o inteiro, tá vendo? E dividi em 9. Cada partezinha vai ficar, vai ser um nono. Um nono, ó. Tá vendo? Um nono. E aqui, peguei, dividi em 10. Em 10 pedaços. Peguei o inteiro, ó. O inteiro e dividi em 10 pedaços. Cada pedacinho vai ser um décimo. Certo, pessoal? Porque foi em 10 partes que eu dividi. Tá bem? Se eu pegar, ó, se eu pegar aqui, vamos desenhar aqui. Vamos dizer que aqui nós temos uma
pizza. Não tá muito inteiro, não tá muito correto, não tá muito... Ai, meu Deus. Eu sou um desastre para desenhar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui que eu possa desenhar. Sim. Melhor que não tem. Vai ser assim mesmo, tá? Aqui. Dá um exemplo aqui. Vamos dizer que aqui tem uma pizza. E eu decidi dividir isso aqui, ó, em 8 partes. Então, cada parte dessa aqui vai ser 1/8, certo? Se eu pintei 1, vai ser 1/8. Se eu pintar 2, vai ser 2/8. Se eu pintar 3, vai ser 3/8. Tá certo, gente? Então, esse número que fica aqui embaixo, ele é chamado de denominador. E o de cima, numerador. Por que aqui é numerador e aqui é denominador? Numerador porque é as partes que foram pintadas, que foram comidas, tá certo? E o denominador significa a parte que eu dividi o inteiro. Então, eu dividi esse inteiro aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, denominador é em quantas partes eu dividi o inteiro, certo? E o numerador é em quantas partes eu pintei, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho aqui, vamos ver aqui, peraí. Eu tenho um inteiro, certo? Aqui, ó, um inteiro, tá vendo? Um inteiro. Eu peguei esse inteiro aqui e dividi ao meio, dividi em 2 partes, ó. Eu tinha um inteiro e dividi em 2 partes. Então, uma parte eu dei para Tarsila, que é uma pizza, tá, Tassi? Vamos fazer de conta que é uma pizza. Então, essa parte aqui, ó, eu peguei a pizza. Vamos desenhar aqui. Agora vai dar. Ó. Vamos lá. Vai sair mais ou menos certinho, né? Aí, ó. Peguei essa pizza. Dividi ao meio, né? Uma pizza. Essa parte aqui, ó. Eu fui e dei pra Tarsila, certo? Tá bem? Então, aqui eu tinha um inteiro. Quantas partes eu dividi o inteiro? Em 2. Então, ó, denominador, 2. Quantas partes eu dei a Tarsila? 1. Então, ó, 1/2. Essa fração aqui significa, a gente lê 1/2. Certo, gente? Então, essa aqui, que eu não tenho outro material que possa mostrar mais de 10. Então, as frações, se vocês forem observar aqui nós temos a página 84, que vocês devem ler isso aqui. E na página 85, observem aqui, que aqui tem como se lê, ó, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Tá bom? Enquanto até 10, a gente vai ler assim. Passou de 10, vamos dizer que eu tenha uma barra de chocolate. Vamos ver aqui, ó. Vou desenhar aqui uma barra de chocolate. Ó. E eu vou pegar essa barra de chocolate e vou dividir, ó. Certo? Ok? Dividir. Aí a gente vai ver aqui quem é o numerador, quem é o denominador.
quantas partes eu dividi esse inteiro? Era inteira e eu dividi, não é isso? Então, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12. Eu peguei uma parte e dei a Laura. A outra eu dei a Maria Alice. Certo? Então, quantas partes eu dei? 2. Como é que eu vou ler esta fração aqui? Ó, até 10 eu leio assim: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. A partir do 11, eu vou ler assim, ó. 2. Se aqui tiver o número que tiver aqui, eu vou colocar, ó, 12 avos. Certo? 12 avos. Tá certo? Se tiver um outro exemplo, vamos dizer que aqui tenha essa fração aqui, ó. 4, 15. Como é que eu vou ler isso aqui? Eu vou ler 4, 15 avos. Ó, 4, 15 avos. E assim sucessivamente. Se tiver aqui, se o numerador for 21, aí eu vou ler 4, 21 avos. Certo, gente? Então, aí no livro de vocês vão ler também e vão ver o que tia tá explicando a vocês, tá falando para vocês. Tá bem, gente? Então, fração é isso aí. Fração é uma divisão. É eu pegar um número inteiro e dividir esse inteiro em partes iguais. Ok? Que foi o caso como a gente fez aqui, ó. Eu tinha um inteiro, dividi em 2 partes, né? Depois dividi em 3 partes. Depois dividi em 4 partes, 1/4. Depois dividi em 5 partes, 1/5. Dividi em 6, 1/6. Dividi em 7, 1/7. Dividi em 8, 1/8. Dividi em 9, 1/9. E dividi em 10, 1/10. Ok, pessoal? Então, vocês vão responder a página 85, 86 e a página 87, tá bem? Então, 85, 86 e 87, tá bom? Aqui no primeiro quesito, vocês vão completar, né? Escreva a fração, o denominador, lembrem-se que o denominador é quantas partes eu dividi o inteiro e o numerador é quantas partes estão pintadas, ok? Certo? Pintadas, riscadas, tá bem? Então, aqui, segundo, vocês vão colocar aqui os numeradores que estão faltando. O segundo também colocar os numeradores que estão faltando. O terceiro também, né? Qual é a fração que representa o que falta do inteiro, certo? O que é que tá faltando? Vou colocar. Aqui, na página 86. Aqui tem um probleminha que vocês vão ter que ler para poder resolver, né? O quinto também é um problema, o sexto, o sétimo e o oitavo, tá? Também nós temos aqui na página 87, aqui o nono, também tem que ler com atenção para poder responder, tá bem, gente? Então, a nossa aula de matemática, a primeira aula foi de matemática, a segunda aula vai ser de língua portuguesa. Então, primeiro você faz a de matemática, responda de matemática para não ficar acumulada, certo? E depois a gente volta com a aula de português. Ok, pessoal? Então, beijo e até logo!